Aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da primeira sessão legislativa do primeiro biênio da 19ª legislatura. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados. Deputado Caio França, deputado José Américo, deputado Alex de Madureira, deputado Coronel Nishikawa e deputado Ataíde Teruel. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alex de Madureira. Para que nós possamos dispensar a leitura da presente. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Registro também com alegria a presença do nobre deputado Fernando Cury. Gostaria de consultar os membros desta comissão para que nós pudéssemos, nesse primeiro momento, passarmos a ordem do dia para a leitura dos projetos não conclusivos e, na sequência, passarmos a palavra para a doutora Sônia para fazer a explanação a respeito da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. Os deputados que concordarem com esta pauta permaneçam como se encontram. Aprovada a pauta. Ordem do dia. Projeto de lei não conclusivos para deliberação. Item 1. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alex de Madureira. Queria pedir vistas do item 1. É regimental, pedido de vista de Vossa Excelência. Vista concedida. Item 2, projeto de lei número 227 de 2019, deputada Marta Costa, obriga os locais que forneçam Wi-Fi ou computadores para a utilização de internet a fixar avisos sobre risco de dependência tecnológica. Relator do projeto, deputado Edmir Chedi, com voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Projeto de lei para deliberação conclusiva. Item 3. Proposição. Projeto de lei 456 de 2016, autor deputado Marcos Zerbini, da denominação de Dr. Sérgio Aloísio Homem Torres, ao Hospital Regional de Registro. Relator. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio França. Perdão, aqui, nós estamos no item... No item 3. Item 3. Conclusivo. Ok. Não, só da sequência, então, por gentileza. Relator, deputado Fernando Cury, com voto favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Aprovado o projeto. Para deliberação. Item 4. Requerimento número 7 de 2019. De autoria do deputado Castelo Branco. Requer que se oficie ao secretário de Estado da Saúde, solicitando que indique quais medidas foram adotadas pelo governo estadual com relação às denúncias de mortes de 2 crianças no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba. Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o item 4. Item 5. Requerimento número 13, de 2019, de autoria do deputado Edmir Chedi, requer
que a Comissão de Saúde indique ao senhor governador do Estado que determine a Secretaria de Estado da Saúde nos termos do artigo 9º do Decreto número 61.033 de 2014, a realização dos estudos de viabilidade e a tomada das providências necessárias à implantação de um hospital da rede Luci Montoro no município de Bragança Paulista. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 6. Requerimento número 14 de 2019, de autoria do deputado Edmir Chedi. Requer a convocação do senhor Danilo César Fiore, coordenador de gestão de controles de serviço de saúde da Secretaria de Estado, e do senhor Heine Burmeister, coordenador da Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão das Organizações Sociais, ou quem eventualmente os tiver sucedido nas funções, para que prestem informações acerca das providências adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde a respeito das conclusões e recomendações contidas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Sociais da Saúde, CPI das OS, bem como sobre outros assuntos afetos à gestão dos contratos celebrados entre a Secretaria e as Organizações Sociais da Saúde. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, eu gostaria de fazer uma sugestão ainda aqui no item 6, que o requerimento pede a convocação. Eu gostaria de sugerir e submeto à apreciação de todos os membros dessa comissão o convite para que a secretaria possa se manifestar e vir a esta comissão. Todos os deputados presentes concordam com a sugestão? Então, eu peço que conste em ata a mudança da palavra convocação para convite do senhor Danilo, coordenador de gestão. Em discussão a proposta, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento com a referida mudança, não convocação para convite. Item 7. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alex de Madureira. Eu pedi vistas do item 7. É regimental o pedido de Vossa Excelência. E agora passamos para o item 8. Nos termos do artigo 9º, inciso 3º da Lei Complementar 846, de 98, que indique 2 membros para a composição da Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais. Gostaria de perguntar aos membros dessa comissão quem gostaria de participar e já, como presidente da comissão, sugerir um nome do deputado que acaba de se manifestar, Alex de Madureira, para ser um dos membros. Mais alguém gostaria? Eu próprio. Deputado José Américo. Ah, não, desculpe. Essa é outra. O item 8, deputado Caio. Temos 2 membros da comissão que sugerem a participação. Gostariam de participar o deputado Alex de Madureira. Eu gostaria de submeter à apreciação de todos os membros. Como vota o deputado Caio França? A favor ou contra a presença do deputado Alex de Madureira na comissão que representa a Comissão de Saúde na Secretaria de Estado? Por favor. A favor? Como vota o deputado Coronel Nishikawa? A favor. A favor. Como vota o deputado Ataíde Teruel? A favor, claro. Como vota o deputado Fernando Cury? A favor, presidente. A favor. Como vota o deputado José Américo? A favor.
Como vota deputado Alex de A Madureira? favor. Esta deputada na presidência faz questão também de manifestar o voto favorável à permanência do deputado Alex de Madureira nesta comissão que é tão importante e São duas sim, pessoas? agora eu vou submeter à apreciação de todos os membros a indicação feita pelo deputado José Américo de também ser um membro dessa comissão. Como vota o deputado Caio França? Por favor. Como vota o deputado Coronel Nishikawa? A favor. Como vota o deputado Ataíde Teruel? A favor, claro. Como vota o deputado Fernando Cury? A favor, A presidente. favor. Como vota o deputado Alex de Madureira? A favor. Como vota o deputado José Américo? A favor. Essa deputada na presidência também sente alegria em manifestar o voto favorável à indicação do deputado José Américo nesta comissão, que representa a Comissão de Saúde na Secretaria de Estado. E até também pelo motivo de Vossa Excelência ter indicado nesta comissão a subcomissão para acompanhar os assuntos pertinentes às organizações exatamente. sociais. E gostaria ainda, nesse momento, de sugerir aos membros dessa comissão a vinda da Associação de Gestores das Organizações Sociais, para que, numa próxima comissão, possam se manifestar e falar um pouco sobre as dificuldades e como as organizações sociais estão sendo tratadas pela Secretaria de Estado, e eu gostaria que os membros se manifestassem a respeito desse convite. Eu não tenho nenhum problema. É só para compreensão. Então, é uma entidade que representa as organizações sociais, é isso, presidente? Acho que é a sugestão. Só um minutinho que eu vou passar o nome da associação. Mas é uma entidade que representa as OS, é isso? Isso, exatamente. Em seguida, eu estarei passando o nome da associação, e, enquanto isso, gostaria de submeter à apreciação de todos os membros da comissão os itens para a ciência, e gostaria de dar por lidos o item 1 ao item 9. Todos concordam? Ok. Sim. Ok? Ok. Ok. Dado como lido os itens de 1 a 9, passamos nesse momento, então, para a segunda parte desta comissão, que é a oitiva. Estaremos ouvindo, nesse momento, a senhora Sônia Alves, coordenadora da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Estado, a CROSS, sobre o funcionamento do órgão que coordena, especialmente quanto ao cadastramento das demandas dos municípios e os critérios utilizados para a regulação de serviços de saúde do Estado. Também agradeço as presenças da enfermeira Liliane Nascimento, diretora técnica do Grupo de Regulação, da administradora Márcia Capobianco, analista do Grupo de Regulação. Convido a doutora Sônia e já agradeço a sua presença, doutora. Gente. Boa tarde. Eu agradeço o convite para estar esclarecendo um pouco a respeito da regulação e da CROSS. Só um minutinho. Vamos lá. Ah, tá. Não, mas é só para pôr para começar, depois eu não preciso, não. É que esse mouse não está muito bom, parece que eu tenho duas mãos esquerdas, mas juro que eu não tenho. Pronto. Aí agora nós vamos.
Na verdade, eu não posso... Bom, eu queria me apresentar. Eu sou médica de carreira da secretaria, sou médica sanitarista de carreira. Quando eu falo de carreira, e falo com muito orgulho, é porque eu comecei como médica consultante, trabalhando no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Fui coordenadora de saúde do município de São Paulo, na região de Santo Amaro, trabalhei no Hospital Regional Sul como assistente. Eu brinco carinhosamente que trabalhei no hospital mais feio da gestão estadual, porque, infelizmente, ele é cravado no Largo 13, sem muita possibilidade de ampliação, e numa época em que não existiam OSs ainda. Eu trabalhei lá de 95 até 2000 e vi as OSs acontecerem, mas era numa época em que tinha, de um lado, o Hospital Regional Sul, do outro, o Hospital Regional de Osasco, e, de resto, só tínhamos o PS do Jacira, os outros PSs, e era uma questão bastante difícil, e foi quando o Estado começa a implantar a regulação de urgência. O Estado de São Paulo foi pioneiro nas questões de regulação, seja na regulação ambulatorial, seja na regulação de urgência. E já nessa época, né, no governo Covas, já se começava a estruturar toda a questão da regulação, e também depois fortalecida pela questão do OS e dos outros hospitais. E eu fui acompanhando essa questão toda. Em 2005, eu chego na secretaria e sempre começando a trabalhar um pouquinho, trabalhei um pouco na questão das OSs, acompanhando, e depois exclusivamente com a regulação. Desde 2013, eu sou a diretora do grupo de regulação da secretaria. Eu não trabalho na CROSS. A CROSS, como eu vou mostrar para vocês, ela é uma unidade estadual, criada por decreto e gerenciada por uma organização social de saúde. Mas eu não sou contratada por uma organização social de saúde. Eu fiz questão de vir com o crachá. Eu sou uma funcionária pública estadual, e a minha função é uma função de gestão. Eu faço pela secretaria, né, junto com toda a minha equipe, né, que eu trouxe 2 pessoas para me acompanhar, e com todos os 17 DRS, a gestão da regulação. Eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês alguns marcos da regulação, alguns marcos de leis mesmo, porque eu brinco às vezes, né, eu gosto muito de regulação. Quando o bichinho pica a gente, não tem jeito, né? Mas eu brinco que as pessoas devem achar assim: nossa, a doutora Sônia dormiu e acordou com vontade de regular. Não, né? Existe toda uma história, e existem marcos de regulação que eu vou mostrar para vocês, e a CROSS ajuda há 9 anos a gente, no Estado, a operacionalizar, e, como sempre, o Estado de São Paulo sempre na dianteira de, né, consolidar essas questões de regulação. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje. Se quiserem interromper, fiquem à vontade para tirar dúvidas. A regulação, ela sempre se divide muito entre a urgência e as questões ambulatoriais, e eu dividi também didaticamente a minha apresentação entre a parte da urgência, que é o que aparece mais, que é onde a CROSS apanha mais. E, falando em CROSS, eu sempre digo assim, eu faço questão de dizer assim, que eu não sou da CROSS, não é por nada, é porque precisa haver uma gestão, por lei tem que haver uma gestão, que é o que eu faço, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado desde o início, né, da formação da CROSS, mas a CROSS, a criatura acabou aparecendo mais que o criador, né? Hoje o que aparece é a CROSS, e por mais que eu explique para vocês, quando eu sair daqui, vocês vão falar assim: ela é da CROSS, né? Mas não tem problema, tá? Então, vamos lá. Eu pus algumas, não vou cansá-los, não se preocupe, mas eu pus algumas portarias, o infra não pega. Mas eu pus algumas portarias, né, para mostrar que, assim, há um compasso todo de organização da regulação, que também acompanhou muito a questão da informática, porque era muito difícil também, há 20 anos atrás, apesar que a gente já fazia isso, eu fui reguladora também. Uma das primeiras experiências foi colocar plantões controladores regionais nos hospitais polos. Então,
O Regional Sul e o Regional de Osasco, na Zona Sul, a deputada também é da Zona Sul, né, então conhece bem também, eram plantões controladores regionais. Se tentou uma experiência de que, se o plantão estivesse dentro daquele hospital que era a referência, e eles eram os hospitais considerados terciários, porque eles tinham o quê? Eles tinham neurocirurgia, eles tinham trauma, ortopedia, etc., facilitasse o recebimento de pacientes. E eu era plantonista da segunda-feira à noite, até naquela época, isso em 96, numa época em que a gente tinha telefone, caneta e papel, e a gente pegava a fichinha lá e anotava nome, telefone, né? E não tinha sistema, não tinha programa, era um colega de um lado, a gente do outro, ele passando a aflição e a gente ligando para os hospitais de referência, pedindo, e isso foi evoluindo. Conforme a informática foi evoluindo, nós também fomos evoluindo e fomos ganhando, ainda mais num estado de 44 milhões de habitantes, né, gente? A portaria, né, do Ministério de 2006, que fala das diretrizes do Pacto pela Saúde, já fala em regulação, já fala em organizar o acesso do paciente. Para quê? Porque o que a regulação mais detesta, mais quer evitar, é aquele paciente com o papel na mão, procurando onde ir, onde é que ele vai ser atendido, é a grávida nascendo na esquina, nascendo no carro da polícia. Felizmente, cada vez menos a gente vê isso. E há 20 anos atrás era uma coisa comum, a grávida nascer no carro da polícia, nascer na calçada e tudo mais, né? Hoje a gente... Pelo menos isso a gente vê bem menos, mas temos muito que caminhar. Aí nós temos, em 2008, né, a portaria do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Regulação, que daí ela já diz que tudo deverá ser regulado, que o acesso do paciente deverá ser direcionado. Para quê? Qual é o mantra da regulação? É colocar o paciente no melhor lugar, no menor tempo possível e o mais próximo da sua casa, nesta ordem. Né? Para quê? Para que a gente garanta a vida dele, para que a gente garanta o tratamento, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma, espero sem cansá-los. Então, assim, na portaria do Ministério, eu esqueço que não aponta, ela fala sobre regulação em termos gerais. O que a gente faz, o que eu faço e o que afeta a todos os senhores, né, e a todos os cidadãos, é a regulação do acesso à assistência. Quando a gente fala sobre sistemas, contratualizar de maneira adequada, né, acompanhar e tudo mais. E o pedacinho que eu faço é a regulação do acesso à assistência, organizar as consultas, os exames. Doutora, quando se iniciou a regulação, se ela é eficiente para o Estado de São Paulo? A regulação no Estado de São Paulo, a de urgência e emergência, se iniciou desde 95. Nós temos 24 anos de regulação de urgência. De regulação ambulatorial, o marco a gente considera 2004. Quando o governador, 2003, 2004, quando o governador Covas, que odiava aquelas filas que aconteciam, que o paciente chegava 2 horas da manhã, não sei se o senhor está lembrado do... Trabalhei na Secretaria da Saúde como assessor militar. Olha, eu gostaria só de pedir ela aqui... pediu se... então, eu acho interessante, sabe mas que você acha que acontece? atrapalha? Eu acho que atrapalha, porque, na verdade, nós temos um tempo até as 4h30, Então tá e o bom. tempo urge, para que todos os deputados possam Então tá bom, fazer desculpa. as suas indagações e tirarem Presidente, as suas sugerir à dúvidas. senhora que possa iniciar uma lista depois de inscrição. Claro, todo e mundo gostaria possa... até que os deputados que quiserem já se inscreverem para fazer as perguntas, já Ok. possam se manifestar, que o João vai estar anotando e passando para mim a palavra. Não tem problema, ô coronel. Desculpa também. Eu falo muito, vou procurar, né? É que eu vivi a história, então eu acabo, né? Mas assim, a ambulatorial surgiu da angústia que dava de ver, por exemplo, no ambulatório Várzea do Carmo, que é aqui na Várzea do Carmo, em que os pacientes chegavam meia-noite, 1h da manhã, começavam a fazer a fila, a hora que distribuía a senha, mais da metade sobrava.
E ia para a televisão, e aquelas senhoras com aquelas pernas, né, cheias de ferida, etc. E o governador Costa falou, não quero mais, precisa resolver. E aí a gente começa com o famoso call center, que era quando o paciente ligava, né, para marcar sua consulta, tá? Vamos lá, vamos rápido, né? Vou pular essa parte que fica... E aí, por que eu estou falando tanto em gestão, gente? Porque as pessoas questionam muito qual é o papel da CROSS, qual é o papel da Secretaria. Inclusive, a CPI das OS, eu mesma tive que responder o pedaço da CROSS, ela sugere que a CROSS seja mantida, não sei se essa é bem a palavra, mas seja feita com a administração direta e não através do MOES, como se estivéssemos terceirizando, né, a regulação, né? Não é verdade, nós não estamos, nós estamos contando com o MOES para operacionalizar a regulação. A gestão é do Estado e é isso que a gente faz questão de pôr aqui, que a Secretaria continua acompanhando, né, exercendo diretamente seu papel de gestor, acompanhando junto com os municípios, né, todo o processo de pactuação necessário à implementação da política. Quem faz isso? O grupo de regulação, que eu coordeno, junto com os 17 DRS desse Estado. Então, é muito importante isso. Em 2011, nós tivemos uma auditoria do DENASUS, especialmente para avaliar se o Estado de São Paulo não estava terceirizando as suas funções de gestão. E a conclusão foi que não estávamos terceirizando, que o Estado de São Paulo cumpria plenamente suas atividades de gestão. Eu voltei só para a gente falar um pouquinho, eu não sei se todo mundo conhece, esse é o mapa, em vermelhinho são as RAS, que é as redes regionais de atenção à saúde, eu não vou entrar em... que não correspondem necessariamente aos DRS, tá? Só para lembrar, a gente obedece muito à conformação das RAS associada à divisão administrativa que são dos DRS, né? Aqui é só para mostrar. E existe uma deliberação CIB. E aí, por que eu faço questão de trazer? Porque envolve os municípios. O que é uma deliberação CIB? Né? É um acerto, né, entre o COSEMES e a Secretaria de Estado da Saúde. É uma deliberação, né, da Comissão Intergestores Bipartite. Existe uma específica da regulação, que é a deliberação do CIB 06 de 2012. Eu acho ela particularmente muito feliz, porque ela define todos os conceitos da regulação e define como é que a gente vai pactuar as questões de regulação. Porque a gente só pode pactuar as questões de regulação. A gente não pode esquecer, gente, que o SUS ele é interfederativo, ou seja, não há uma hierarquia entre um ente e outro. Eu não mando no município, eu pactuo com o município, né? Então, eu não posso mandar o município colocar a sua fila na CROSS, né? Eu sei que existe uma intenção de boa vontade, inclusive, até de mudar a lei que criou o decreto, a lei que criou a CROSS, exigindo, e já existe, inclusive, uma lei que diz que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes devem colocar as suas ofertas de exames, consultas na CROSS. Ela é inconstitucional. O SUS diz que é tripartite. Eu não mando no município, o município coloca se quer na CROSS. A CROSS está disponível, tanto o sistema quanto toda a infraestrutura da CROSS, como eu vou mostrar daqui a pouco. Vários municípios utilizam a estrutura da CROSS, que eu vou mostrar, seja na parte de urgência e emergência, seja na parte ambulatorial, seja a parte da fila de espera, está disponível, a gente dá o treinamento, a gente dá o acompanhamento, mas isto é discricionário de cada município. Eu não posso, enquanto Estado, exigir isto do município. Então, isso tem que ficar claro, né? Hoje mesmo, assim, eu coordeno o grupo técnico bipartite de regulação, e a gente estava justamente discutindo isso. Eu não posso exigir, eu posso pactuar com o município, do mesmo jeito que o município também não pode exigir do Estado. A gente pactua, inclusive nós estamos discutindo justamente uma pactuação para a transparência das filas, tá? Eu não vou cansá-los, mas é só alguns conceitos que a deliberação CIB contém, tá?
algumas diretrizes, por exemplo, que a organização da atenção básica, né, é imprescindível, né, como diretriz para qualquer regulação, e a atenção básica é dos municípios, né? Então, a gente depende muito para regular. A deliberação CIB, ou seja, que é um acordo entre municípios e Estado, diz que a totalidade da oferta deverá ser regulada. Agora, ela não diz que deverá ser regulada pelo Estado ou pelo município. Ela diz que deverá ser regulada. É necessário pactuar um plano para atingir essa meta. Diz também que todo município, independente de seu porte populacional ou capacidade de oferta de serviço, deve desenvolver ações reguladoras em seu território. O que a gente quer dizer com isso? A gente tem um município como o município de São Paulo, que tem quase 12 milhões de habitantes, se já não tem 12, e tem uma central de regulação completamente estruturada, que faz regulação de urgência, regulação ambulatorial, tem um sistema próprio, portanto, ele não utiliza, por exemplo, na parte ambulatorial, ele tem o SIGA e ele não utiliza na parte ambulatorial a CROSS, né, e é um direito dele. O que a gente faz é trocar informações, né, mas eu tenho municípios pequeníssimos, por exemplo, na região de São José do Rio Preto, etc., que não tem condições de bancar o que o município de São Paulo banca. Então, o que a gente deseja é que ele tenha pelo menos uma pequena central para regular sua demanda ambulatorial, que tenha uma enfermeira, ou que tenha um auxiliar, que tenha um médico que passe uma vez por semana e ajude a priorizar. Então, é nisso que a gente tem investido muito, treinado, oferecido o sistema, é isso, né? E a estratégia é isso, a articulação e integração de centrais de urgência, centrais de internação, centrais de consultas e serviços de apoio diagnóstico. Elas podem ter abrangência municipal, regional ou estadual. Tá? Então, como eu falei, o grupo de regulação, ele tem a sua função de gestão. Eu também não vou entrar em detalhes de toda a função, mas a principal, né, é definição e acompanhamento junto aos municípios, né, de todos os processos de pactuação, né? E aí, fomos andando durante todo esse período, né? Começamos a fazer toda a regulação ambulatorial, evoluímos na questão da urgência e emergência, até que chegamos na criação da CROSS. Por quê? Porque precisávamos de uma estrutura que desse estabilidade para que a gente pudesse contratar reguladores da urgência e emergência, ter um quadro técnico que pudesse ser capacitado e ser estável, né? Ter um salário que pudesse ser diferenciado no sentido de que ele fosse estável. Não existe residência para regulador, não existe curso para regulador. Ele primeiro devem ser médicos que tenham um perfil de poder suportar a pressão que o regulador suporta. Devem ser médicos bem formados, porque ele deve ter um conhecimento básico de medicina para poder olhar os casos e ter o discernimento de quando aquele caso é grave, quando aquele caso é médio, quando aquele caso pode esperar um pouquinho mais, né? E a partir daí, eles serem treinados no serviço. Eu não posso, depois de 6 meses, perder aquele médico. Eu levo pelo menos 6 meses para realmente treinar um regulador e ele estar preparado para tocar um caso, saber fazer uma vaga zero, que eu vou mostrar para os senhores, com segurança, entendeu? Discutir com que nós temos um sistema que intermedia, mas o sistema ele só ajuda, ele só facilita para o médico parar de escrever nome, endereço, telefone. A regulação, principalmente de urgência, é uma regulação médica, de médico para médico. E eu preciso que ele seja bem informado, que o quadro seja estável, e foi pensando nisso que a Central de Regulação foi criada. Foi pensando nisso também de desenvolver um sistema que abarcasse a necessidade do Estado de São Paulo, que se criou a CROSS em 2010. Criada pelo Dr. Barradas, que morreu um mês antes da CROSS ser criada, mas foi da cabeça dele mesmo que surgiu a ideia da CROSS, né? O que a CROSS faz hoje, né? Ela faz praticamente toda a operação da regulação médica de urgência que eu vou mostrar para vocês, né? Absoluta e relativa, a famosa regulação da urgência. Faz a operação da regulação de urgência em saúde mental, da regulação de urgência da microrregião, que hoje eu não vou entrar em detalhes, senão a deputada vai brigar comigo, porque vai demorar. A operação
A regulação ambulatorial da oncologia, do qual me orgulho muito, eu andei o estado inteiro nos últimos 4 anos, né, implantando a regulação de oncologia, né, faz o monitoramento das agendas ambulatoriais, tem um braço de telemedicina e faz todo o desenvolvimento do Portal Cross, do sistema, né, que as pessoas às vezes confundem o sistema com a central, né? E que foi sob demanda, não existia no mercado. Quando a gente foi começar a regular, não existia. E como não existe no mercado um sistema pronto, com toda a complexidade e nuance do Estado de São Paulo. Então, o sistema Portal Cross ele foi desenvolvido sob supervisão da equipe de gestão da secretaria. A gente foi dizendo, olha, eu quero que ele faça isso, olha, eu quero que ele faça isso. Para atender a especificidade da cidade de São Paulo, eu preciso que ele pensar na secretaria, na coordenação, na supervisão, e só aí em 840 unidades de saúde, porque é o que o município de São Paulo tem. E eu preciso... Não tinha né, quando você chamava para conversar. Então, ele é um sistema sob demanda e em constante desenvolvimento, né? Faz toda a implantação, todo o treinamento quando o município precisa e tem um helpdesk 24 horas, tá? Essa eu falo que é a carinha do portal, né? www. A gente vai mudar o nome do portal, né? Porque as pessoas confundem o portal, o sistema, com a Cross, que fica agora lá na Doutora Enéas, né? Então, às vezes as pessoas, eu vou mostrar por que na urgência, por exemplo, o município de São Paulo, ele usa este Portal Cross, esse módulo de urgência que vocês estão vendo ali, regulação de urgências, para regular todas as urgências do município de São Paulo. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem uma família que está angustiada e que às vezes vai para a televisão ou vai reclamar em algum lugar ou vai reclamar para os senhores e fala assim, o paciente está na Cross. Ele está na Cross, ele está no Portal Cross, mas ele não está na regulação da Central Cross do Estado de São Paulo. Ele está na Central Municipal, entendeu? Mas ele está no portal. E aí é difícil para as pessoas entenderem. No frigir dos ovos, ele está na Cross. E a culpada da demora é a Cross, né? Então, nós vamos mudar o nome do portal, porque hoje a gente já tem 10 municípios grandes usando o portal na urgência. Entendeu? Então, eu tenho Campinas usando, eu tenho Sorocaba usando, tenho Guarulhos usando. Então, o paciente está com eles no Portal Cross, mas parece que ele está com a gente na central estadual. Esse aqui é o problema. É só para dar nome certo ao que está acontecendo, né? Aí eu vou mostrar para vocês como funciona a urgência, tá? Estou tentando ir rápido, tá? Tá bom. Como funciona? Então, vamos falar um pouquinho da urgência, que é a face mais visível da Cross, é o que angustia mais, que é aquele paciente que tem risco de morte, que precisa chegar no lugar mais apropriado para o seu problema de saúde. Hoje, aí sim, a Cross estadual, que fica ali na rua Doutora Enéas, né? E que tem 130 reguladores médicos contratados, que se revezam 7 dias por semana, 24 horas por dia, realiza uma média de 25, quase 25.500 regulações por mês, né? Então, são 25.500 casos por mês que passam por lá sendo regulados. Então, desde o infarto agudo do miocárdio até uma criança que caiu da bicicleta e teve um trauma craniano, até enfim, todo tipo de caso de urgência. Fora isso, aí contando com a central do município de São Paulo, a central de Sorocaba, a central de Guarulhos, etc., somam-se 57.208 regulações que são feitas aí pelo sistema, né? Então, quer dizer, é muita gente, né? É muita regulação. Se a gente for pensar, o que a gente tem de reclamações, de problemas dentro desse universo, é pouco, mas a gente quer que isso nem isso aconteça, mas é um volume bem grande que passa por lá, tá? E eu quero mostrar para vocês qual é o fluxo, como é que isso acontece, né? Como é que um caso chega e como é que ele é resolvido. Então, é uma pena que o laser não funciona,
né? Ó, ele funciona na cortina, mas ele não funciona na TV. Mas vamos lá. Então, como é hoje, né? Hoje o sistema está totalmente informatizado. Praticamente 99,9% dos casos vem via sistema, ou seja, via aquele portal. Existe uma ficha, né? Existe uma ficha padrão e hoje já existem várias fichas específicas, inclusive para melhorar a informação. Eu tenho uma ficha só de neurocirurgia, eu tenho uma ficha só de pediatria, eu tenho uma ficha só de cardiologia. Ah, por que isso? Para que eu possa ter as informações o mais fidedigna possível, né? O mais específica para poder conduzir o caso. E tenho treinado a 645, deixa eu até mostrar, depois eu volto. Ó, esse aqui é em sua homenagem, deputado, eu trouxe a grade de Santos, tá? Mas eu já mostro. Esse aqui eu volto, são as regulações que utilizam o módulo de urgência. Então, São Paulo, Guarulhos, Mauá, Campinas, Franca, Ribeirão Preto. Então, são grandes municípios que utilizam o módulo, né, ou seja, o sistema para fazer a sua regulação de urgência. Ribeirão Preto é o município de Ribeirão Preto, tá? O que eu quero? E eu tenho 2 lugares ainda descentralizados, que é a Baixada Santista tem uma equipe própria no DRS, e Piracicaba tem uma equipe também que ainda faz, né? Eu achei que estava aqui, não está. Deixa eu voltar lá, depois eu quero falar da vaga zero e mostrar aqui. Então, ele preenche a ficha. O solicitante, quem é um solicitante? É aquele que pede algum recurso dentro da CROSS. A gente sempre chama de solicitante. E executante é aquele que oferta o recurso. Então, vamos dizer assim, eu sempre uso esse exemplo, mas assim, vamos dizer, nós temos aqui na Grande São Paulo o Hospital de Itapevi e o Pronto-Socorro de Itapevi. O Pronto-Socorro de Itapevi tem como referência o Hospital de Itapevi. E ali saiu. Então, o que acontece? O Pronto-Socorro de Itapevi recebe um trauma. Vamos supor, o caso clássico, uma criança andando de bicicleta caiu e bateu a cabeça na sarjeta, tá? Ele vai para o hospital vai para o Pronto-Socorro de Itapevi, a criança está bem, mas de repente começa a ficar sonolenta. O pronto-socorro de Itapevi ele vai preencher a ficha e vai escrever nome, identificar e dizer isso. A criança aconteceu há 2 horas e está agora sonolenta, etc. E enviar. Por que é interessante, entre outras coisas, ter o sistema? Primeiro que você não perde tempo de, olha, antigamente era assim, oi colega, tudo bom? Oi. Então, nome, telefone, o médico ficava lá, perdia um tempão. Hoje não, a ficha já vem e quem preenche a ficha normalmente é um administrativo lá e na CROSS existe um administrativo para auxiliar o médico também. Aí o médico olha a ficha. Primeiro ele vai dizer assim, é uma urgência? Né? É uma urgência, nesse caso, uma criança que bateu a cabeça, ela pode estar com uma hemorragia cerebral. Né? Então, é uma urgência. Vamos dizer que não fosse um outro caso, é um paciente que caiu, fraturou o braço, mas está num pronto-socorro que tem ortopedista e ele já imobilizou. Isso não é uma urgência para CROSS. Isso depois ele vai para um ambulatório, etc., ele daria não pertinente, ele escreve por que não e encerra o caso, tá? Mas vamos no outro. Sim, é pertinente, é um caso de urgência, tá? E isso tudo, o sistema vai registrando o tempo. E ele, inclusive, diz a prioridade. É um trauma craniano, é o caso mais grave que tem. Né? Ele vai dar que ele tem que resolver esse caso, preferencialmente em até 30 minutos. Tá? Ele avalia o grau de risco e dá lá a prioridade para o paciente. E ele identifica o recurso necessário conforme a regionalização. Então, ele vai dizer, eu preciso de um neurocirurgião. Teoricamente, a referência imediata do Hospital de Itapevi é do Pronto-Socorro de Itapevi, é o Hospital de Itapevi. Mas, na grade, ele vai olhar que o Hospital de Itapevi não tem neurocirurgia. Quem é a referência na região? O Hospital Regional de Osasco. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar no sistema, ele não precisa ligar mais. Ele pergunta dentro do sistema, ele manda o caso para o Hospital Regional de Osasco. Regional de Osasco, né, pela regionalização. Olha, esse caso, eu preciso da vaga. O Regional de Osasco, há recurso pactuado na região, então? Sim, mandou para o Regional de Osasco.
O regional de Osasco vai dizer, o recurso está disponível? O regional pode dizer, não, olha, eu acabei de receber 2 crianças, agora de manhã, minha equipe está em cirurgia, não posso receber. Né? O que ele vai fazer? A referência outra para aquela região é quem? O HC. Aí ele vai pedir para o HC. HC, estou com uma criança assim, ele vai mandar também. Ele não precisa se ater só ao computador. Ele pode ligar. Ele não precisa... o fato de eu ter um sistema não elimina o telefone. Para isso eu tenho médico lá. Se a criança... E o solicitante o tempo inteiro ele pode conversar com o regulador, seja por telefone, seja pelo sistema. Ele pode pôr um adendo e vai falar, olha, a criança está... A gente fala assim, está chumbando, né? Está piorando. Então, ele pode ligar para o HC e falar, olha, a criança está piorando. Né? No melhor dos mundos, o HC vai dizer, manda. Né? E ele vai dizer sim, disponibiliza o recurso, avisa o executante, pode vir. Né? Pronto. Resolveu. Não, o HC vai dizer, não, olha, eu também não, minha equipe também está em campo, está lotado, o que é comum nas emergências. Só que o cara falou, a criança está chumbando, se não fizer alguma coisa, ela vai morrer. Aí aparece quem? A vaga zero. Esse é o exemplo clássico da vaga zero. O regulador ele tem autoridade sanitária para dizer, todo mundo está lotado, mas... E aí ele vai avaliar onde é que, né, ele vai fazer esta vaga zero. Né? Normalmente, eles conversam com os dois, vai dizer, olha, eu preciso mandar Osasco ou HC, eu preciso mandar para um de vocês. Normalmente, a vaga zero, a gente negocia, né? E o HC vai falar, tá bom, faz, me manda, né? Então, ele faz a vaga zero e resolve o problema do paciente, entendeu? Esta é o fluxo geral da urgência-emergência. Pode acontecer do HC falar, gente, não manda, não tenho como atender aqui. E aí ele vai sair da região. Pode acontecer dele sair da região e dizer, vou mandar para a Santa Casa de São Paulo. Né? Ele tentou tudo, tentou mandar aqui, tentou Santa Casa de São Paulo, ninguém pode, é aquele dia que o bicho está pegando na Grande São Paulo e ele vai fazer fora, ele vai fazer até... Nós temos agora o Regional de São José dos Campos, né, que são hospitais novos que estão... Acontece, às vezes, de mandar para fora da região, ele extrapolar a região pactuada para atender aquele paciente. Então, é nessa hora que, muitas vezes, a gente recebe reclamação da CROSS. Olha, a CROSS mandou um caso de Sorocaba lá para Itapecerica, também já recebi isso. Uma apendicite, mandou, porque ele tentou tudo e não conseguiu e ele extrapolou. Mas ele sempre começa da região pactuada. E quem pactua? É a CROSS? Não. Quem faz esta pactuação, e aí eu trouxe para vocês... Cadê? Eu até queria mostrar para vocês. Aqui, ó, eu trouxe só para mostrar, essa é a primeira... Obrigada. Esse aqui, para mim, ó, para a gente é uma relíquia. Isso aqui é de 2009, foi quando a gente implantou centralizadamente a regulação de urgência e emergência aqui em São Paulo. Antes era em cada DRS, era de uma maneira bem anárquica, eu diria, e aí decidiu-se, isso foi antes da CROSS até, foi de 2008, 2009, se implantou aqui numa casinha, na Tenente Pena, a regulação centralizada. E a gente fez um movimento, a gente é CRS, vários colegas meus, a gente não faz nada sozinho, né? E a gente fez a pactuação do Estado de São Paulo inteiro, e fizemos este encarte aqui, que várias pessoas ainda têm. Esse aqui é meu, eu não empresto, não dou. Não, hoje em dia, a gente tem no sistema, né, tem de maneira informatizada, até porque ele muda o tempo todo, porque quem atende neurocirurgia hoje não atende mais, aí você tem outro que entra e passa a atender. Então, a grade ela é extremamente dinâmica, mas essa é a primeira grade que a gente fez e que a gente realmente pactuou como seria a grade de urgência e emergência. E essa é a grade da Baixada Santista,
Santista, em que a gente classifica os municípios, inclusive, por complexidade. Município que só tem baixa complexidade, média, né, e alta complexidade. Aqui, por exemplo, é o da Baixada, né? Então, a gente coloca que Bertioga e tem Iperuíbe, na época, isso é de 2009, né? Só tinha baixa complexidade, média complexidade, né? Quem tinha, e a alta complexidade, fundamentalmente, quem tinha era Guarujá e Santos e um pouquinho, né, de Itanhaém. Né, isso classificando os municípios. E esse é o exemplo de uma grade. Né? Aqui tinha a grade de cirurgia geral, a grade de pediatria, que quem atendia fundamentalmente era a Santa Casa de Santos e o Hospital Guilherme Álvaro, só para mostrar para vocês. E quem tinha as referências de UTI, que basicamente são as mesmas, diga-se de passagem. Né? E isso a gente tem até hoje, fundamentalmente, é o mesmo esquema que o regulador segue até hoje para o estado de São Paulo inteiro. Claro que a informática foi facilitando e hoje ele entra e já entra pelo que ele está procurando. Eu estou procurando neurocirurgia e já pinça para ele por região e tudo mais. Mas funciona assim a urgência. Tá? Nem sempre é tão feliz desse jeito. Muitas vezes, por exemplo, um queimado já teve queimado saindo de São Paulo e indo para Bauru, porque não tinha vaga naquele momento. Então, mas é muito mais uma questão, muitas vezes, de organização, de pactuação, de estabelecimento de novos serviços, do que culpa da CROSS. O que a CROSS faz é tentar atender este paciente prioritariamente. Então, é no melhor recurso, no menor tempo e o mais próximo da sua casa. Nesta ordem, nem sempre o mais próximo da sua casa a gente consegue com tanta eficiência. Né? A vaga zero, eu fui num evento outro dia na Baixada, que disseram que a vaga zero era uma invenção do diabo, que era... Não, ela é regulamentada por uma portaria do Ministério da Saúde e por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Né? É um recurso essencial para conseguir acesso ao paciente com iminente risco de morte. A vaga zero já salvou muitas vidas e tenho certeza vai continuar salvando ainda muitas vidas. E o médico regulador ele é respaldado quando ele aplica uma vaga zero. Né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa caminhar, e é até um desabafo, existem serviços que estão recusando a vaga zero. Né? A gente tem, não são relatos, são fatos mesmo, do serviço chegar e simplesmente não deixar descer o paciente que foi regulado com vaga zero e a gente ter que levar esse paciente para outro lugar. Isso é um absurdo. Né? A Secretaria, nos contratos novos de gestão de 2020, vai constar uma penalização para todos os serviços sob gestão de OS que não aceitarem a vaga zero, nos da direta também e no Santa Casa Sustentável também. Então, a depender da gestão estadual, isso não vai acontecer. Mas a gente, de novo, não manda nos de gestão estadual. Nós podemos pactuar. Né? Aqui é aquilo que eu falei, né, dos módulos. Né? A gente também, nos últimos 3 anos, implantou a regulação saúde mental no estado todo. Né? Então, uma média mensal de 22 mil solicitações em saúde mental. E o que nos orgulha muito é que a saúde mental, ela é leito, né? Eu estou pondo esse paciente no leito. A urgência, gente, eu lembro que não depende de leito. A urgência busca recurso. Então, muitas vezes, a gente tem também muita reclamação do serviço de urgência e emergência, falar, eu não tenho leito. Por exemplo, esse caso da criança que caiu da bicicleta e teve uma fratura de crânio. Eu não preciso que ela tenha leito, eu preciso que ela tenha um centro cirúrgico e um neurocirurgião. Porque o que ela precisa é de uma intervenção cirúrgica. Se depois que ela fizer a intervenção cirúrgica, ela precisar de uma UTI, ela vai pôr o caso na CROSS de novo e eu vou tirar de lá e levar para uma UTI. Mas primeiro ela precisa do recurso chamado neurocirurgia, neurocirurgião e centro cirúrgico. Então, eu estou buscando recurso, não estou buscando leito.
A saúde mental, não. Nós trabalhamos com leito. Então, são 22 mil solicitações que buscam leito, né? E nós mapeamos 87 unidades hospitalares, mapeamos todos os leitos delas, tá? Essa é a urgência, tá? Então, bem rapidamente, o funcionamento da urgência. Aí o módulo ambulatorial, que aí, gente, é completamente diferente, né? É outro tempo, é outra dinâmica, tá? Eu vou procurar ser bem rápida, mas é muito interessante vocês terem ideia. Aí o módulo ambulatorial é que tem a ver com a fila de espera, com a colocação ou não, né, do paciente na fila de espera. O que nós temos? Então, nós temos hoje, no módulo ambulatorial, 564 unidades que ofertam algum recurso no módulo ambulatorial. São os famosos executantes. Então, nós temos 60 AMES, nós temos 60 AMES, todos gestão estadual, 90 hospitais estaduais que ofertam algum recurso de seus ambulatórios. Nós temos vários hospitais de gestão municipal que também ofertam seus recursos. Então, nós temos 564 unidades ativas. Várias unidades do Santa Casa Sustentável, cuja uma das obrigações é colocar a sua oferta ambulatorial. E temos 3.023 unidades solicitantes. Eu posso garantir para os senhores que os 645 municípios desse estado, as 645 regulações, têm acesso ao Portal Cross e recebem alguma cota de algum AME ou de alguma oferta estadual ambulatorial via Portal Cross, tá? Transitam pelo Portal Cross mensalmente, mais de 1 milhão de consultas mês. Isto é transação de banco, né? Assim, o volume é tal que isso é uma transação, volume que banco movimenta, né? Só que não é dinheiro. Para nós é muito mais que dinheiro, né? São consultas, exames e procedimentos. E mais de 680 mil exames e procedimentos. E como é que isso transita? Como é que o município recebe isso, né? Aí, quando a gente foi montar o sistema, eu já trabalhei no município, tá? Todo mundo aqui em São Paulo já trabalhou no município e no estado, né? Eu fui coordenadora de saúde no município de São Paulo, da região do Santo Amaro. E aí, assim, qual era uma ânsia quando eu trabalhei lá? Era ter as ofertas do Estado para eu poder utilizar conforme as unidades básicas precisassem. Quando a gente foi discutir, a gente falou, a gente precisa dar autonomia para o município decidir como ele quer usar essa oferta. Eu não posso, Estado, decidir por 645 municípios como ele vai usar. E quando a gente fez o sistema, foi exatamente nisso que a gente pensou. E aí a gente pensou em árvores de unidade. Como a gente pensou essa árvore? Não sei, está meio ruinzinho, mas eu vou explicar para os senhores. Cada unidade executante tem uma árvore de relacionamento. Essa aqui é a árvore da unidade Várzea do Carmo, né? É a árvore da unidade Várzea do Carmo. A próxima vai estar melhor. Vou pegar aqui. Isso, vou pôr assim, pronto. Essa daí, olha, essa foi coincidência, deputado, mas é do AME Praia Grande. Em cada unidade que entra e vai ofertar um exame de mamografia ou cada AME, um AME novo, ele nunca pode começar se ele não tiver a sua oferta na Cross. Ele não pode começar com planilhinha em Excel, nenhuma unidade estadual. Claro que a gente sempre tem um maridinho traído, né? Eu falo que eu sou um maridinho traído. Às vezes ele oferta em planilha de Excel, né, Lili? Mas ele não deveria. Toda unidade estadual ela deve ofertar qualquer recurso, exame, o menor exame, procedimento ou consulta via Portal Cross, né? E aí a gente faz a árvore de relacionamento dele. O que é a árvore? Para quem que ele vai ofertar. Nada mais é do que isso, né? Então, por exemplo, o AME Praia Grande. O AME Praia Grande, uma parte das consultas novas, e aí são as consultas novas, porque a consulta de retorno é dele. Ele unidade, que tem que gerenciar como é que ele vai fazer o retorno dele. Aqui,
na ambulatorial, eu vou gerenciar aquilo que ele oferta de novo, não é? Ele tem que ofertar para quem? Para a Baixada Santista, como a gente está vendo, tá? E quem deve gerenciar isso? O DRS Baixada Santista, porque é o DRS que planeja com ele, pactua com ele, faz a gestão da oferta. Nem a CROSS diz para quem ele tem que dar. A CROSS, ela só alimenta, fornece o sistema, treina os municípios, treina quem tem que treinar, treina o AME para pôr a agenda, mas ela não mexe aí. Sabe por quê? Uma das coisas que o DenaSUS disse é distribuição de cota, distribuição de consultas é gestão. E aí a CROSS não pode fazer, mas ela já não fazia mesmo, né? É uma atividade de gestão. Quem tem que fazer isso é a secretaria ou o DRS, e é o DRS que faz. Aqui é só para mostrar para vocês, ó, que o que ele está distribuindo. Ó, é o AME Praia Grande, junho de 2018, oftalmologia, ele está ofertando 987 vagas novas, tá? 987 vagas novas. Das 987, ele deu, a gente pegou 839 para o DRS Baixada Santista. Agora, prestem atenção. Quem que fica embaixo do DRS Baixada Santista? Todos os municípios da Baixada. Se vocês olharem, ó, tem Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Itariri. Itariri, porque ele atende um pouquinho também de registro, tá? Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande, Santos. E na pactuação, ficou acertado que o AME Praia Grande ia atender Itanhaém, Itariri, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe e Praia Grande, que é Praia Grande para o sul. É para o sul, né? Tá. E ele divide a cota desta maneira, né? Ele divide aquelas 839 consultas e dá para o município. A partir do momento que ele dá para o município vai agendar aquela consulta do jeito que ele, município, quiser, necessitar, tiver necessidade. Como é que tem município? A maioria dos municípios acaba deixando tudo na regulação central dele, né? Então, o que ele faz? As unidades básicas mandam os pedidos, ele centraliza, a hora que ele tem a cota, ele senta lá, agenda e devolve para as unidades básicas. Qual é o risco disso? É ele devolver e a unidade básica não avisar o paciente, tá? E, às vezes, a gente tem um alto absenteísmo por causa disso, tá? A questão de sobrar vaga, essa a gente já superou. Os municípios até que utilizam bem, porque se ele não utilizar, tem um período que a gente chama o famoso bolsão, 7 dias antes da consulta expirar, a consulta é de todo mundo que teve uma cota ali, então os outros vão usar. Então, perder sem agendar é o menor dos nossos problemas. O nosso grande problema é o absenteísmo. Nós temos 30% de absenteísmo em média nesse estado. Ou seja, de cada 100 pacientes, 30 faltam. Ou seja, nós perdemos, a gente costuma dizer assim, de cada 4 AMEs, nós perdemos um inteirinho só de falta, né? Então, uma coisa para se pensar. Então, como é que o município faz? Ou ele faz isso, né? Ele puxa tudo na regulação e a regulação agenda, ou ele pode também, o sistema permite, que ele coloque as suas próprias unidades agendando. Se vocês olharem aqui, ó, o município de Mongaguá tem um maisinho do lado dele, tá vendo? Isso significa que ele tem gente abaixo dele, que ele tem gente, não, que ele tem unidade. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Mongaguá recebeu 150 e distribuiu para suas próprias unidades. Então, o paciente sai da consulta e a própria unidade de Mongaguá está ali no balcão, ela vai perguntar, seu João, o senhor está precisando do oftalmo, né? O senhor pode dia tal? Posso. Agendou, imprimiu a filipeta, entregou para o seu João. Talvez esse seja o melhor dos mundos, né? Porque o seu João já saiu dali com a consulta agendada. Só que, às vezes, a gente tem fila, né? E aí, esse que é o problema. Se você tem fila, não dá para você agendar o seu João na hora, porque tem a dona Maria esperando na fila, né? E aí nós criamos também uma ferramenta dentro do sistema para a fila de espera, né? Que é essa que o município põe, se ele quiser.
Então, o que acontece? Quando fica na regulação, a hora que ela recebe a cota, o sistema pergunta. Se ele tem fila, o sistema pergunta, você tem paciente na fila para essa especialidade, você quer agendar? O município vai dizer sim ou não. Eu não posso obrigar ele a agendar. O município de São Paulo, que o sistema é dele, que o município é dele, o que ele faz? 40% toda vaga nova que todo dia aparece no sistema do município é agendada de noite, entendeu? Só que assim, a vaga é dela, mas eu não posso decidir, eu, Sônia, Estado, decidir pelo município de Mongaguá que eu vou agendar a fila dele. Não é? Eu estou interferindo na autonomia do município. Então, discutir a fila de espera com os municípios pressupõe uma grande pactuação, que, aliás, a gente está propondo para o COSEMS começar a fazer isso. Porque, senão, ele vai falar, doutora Sônia, a senhora é quem? Né? Mas, assim, já vou terminar, deputado. Então, é isso. O sistema tenta ser o mais transparente e democrático possível, né? Tá aí, o município faz do jeito que ele achar melhor, né? Então, para que eu possa dar transparência no que eu estou oferecendo, naquilo que o DRS combinou e naquilo que o município achar melhor fazer, tá? Mas lembrando que a CROSS não mexe nessa parte. É o DRS que pactua, que faz. Então, todo mês, o DRS divide essa cota, tá? Aí é só para mostrar para vocês que o agendamento, que o sistema permite, etc., só para não cansar. O sistema emite um comprovante, que é a famosa filipeta, né, que o paciente leva para casa e deve levar no dia do atendimento. A filipeta tem todas as informações, inclusive do caminho, daquilo que tem que ser levado e tudo mais, tá? Para diminuir o absenteísmo, né, o sistema 8 dias antes manda um SMS para o paciente. Seu João, seu exame de ressonância está marcado para o dia tal, na unidade tal, e dá um telefone para ele ligar caso ele tenha dúvida. É muito comum o paciente ligar e falar assim, olha, marcaram a consulta, eu tenho uma consulta marcada, mas não sabia. Tadinhos. Aí a gente fala, então, mas o senhor sabia que o senhor precisava? Ah, eu sabia, mas está lá na unidade. Aí a gente fala, vá buscar na unidade, veja lá, eles devem estar sabendo. Enfim, nesse telefonema ele pode cancelar a consulta. Ele pode dizer, ah, mas nesse dia eu não posso. Então ele pode cancelar, mas ele não pode agendar novamente. Aí a gente pede para ele voltar na unidade que solicitou, tá? Se ele tiver um e-mail, e hoje muita gente tem e-mail, o duro é a pessoa que faz o cadastro dele ter a boa vontade de cadastrar um e-mail, porque às vezes eles não têm. Mas se ele tiver um e-mail, ele recebe a filipeta por e-mail, né? Que ele pode olhar aqui se ele não quiser imprimir, tá? Então, proximamente a gente vai estar desenvolvendo um aplicativo para poder conversar com o paciente, né? Então, seu João, assim, 10 dias antes, seu João, o senhor sabe que o senhor tem uma consulta? E assim por diante. E a gente quer saber também, depois, por que o paciente não foi, né? Que a gente precisa estudar o absenteísmo, porque 30% de absenteísmo é muito absenteísmo, né, gente? Então, a gente quer receber o retorno desse paciente, por que tanto absenteísmo, né? Se é o transporte, né, o que é. Aqui, assim, o sistema permite muitas coisas. No histórico do paciente, eu consigo ver se ele tem algum agendamento em aberto, né? Ou seja, se ele ainda está esperando, se ele tem consulta para fazer, onde ele já fez consulta, se ele já foi, se ele não foi, se ele está em alguma fila e assim por diante. Aqui é só mostrar a oncologia para vocês, né? Para mostrar que hoje a gente regula uma média de quase 7.000 solicitações de oncologia por mês também, do Estado como um todo, direcionando os pacientes para o serviço adequado, CACOM, UNACOM, de pacientes com câncer, né? Que é um orgulho também para a Secretaria isso, né? E de regulação de leitos é isso também. A gente também tem um módulo em que são 282 unidades, a maioria de gestão estadual, algumas de gestão municipal,
que estão implantadas no sistema, que a gente emite, umas a gente já emite a IH pelo sistema, então são 39 mil leitos operacionais que a gente pode acompanhar no sistema CROSS e ajuda um pouco a gente ver a ocupação dos leitos, que é uma coisa que a gente quer evoluir para também regular, principalmente os leitos de UTI, que é uma coisa que a gente não faz hoje. As pessoas muitas vezes acham que a gente regula leitos. Não, infelizmente a gente não regula leitos. Se tem um município que faz isso, é o município de Campinas, que faz com o nosso portal, né, de uma maneira muito exitosa, muito organizada, e a nossa ideia é, usando a experiência deles, fazer isso. Ou seja, eles regulam a ocupação de leitos de UTI, inclusive das próprias unidades. É uma experiência muito bonita, nós não conseguimos ainda, mas estamos perseguindo. E é isso, gente. Desculpa falar muito, eu tentei mostrar aquilo tudo muito rapidamente, que a regulação faz através da operação da CROSS. Tá? Parabéns, viu, doutora Sônia, pela apresentação. E realmente a Central de Regulação foi uma inovação na saúde do Estado de São Paulo. É muito difícil realmente você fazer todo esse sistema, essa engrenagem funcionar com maestria, mas nós estamos observando a cada dia a evolução desse sistema e uma ajuda muito grande por parte do COSENS, também do Estado. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para os deputados, aqueles que quiserem fazer as suas inscrições. E, antes disso, gostaria de registrar a presença do deputado Edmir Chedi e também do deputado Sérgio Vitor. O primeiro a fazer as perguntas, deputado Caio França. Bom, boa tarde. Cumprimentar aqui a doutora Sônia, agradecer pela gentileza de atender o nosso pedido. Eu tenho tentado me dedicar aí nos últimos tempos à questão da regulação de vagas, entendo que é um avanço, mas da mesma forma entendo que é possível aprimorá-la. Eu tenho algumas perguntas bem objetivas a serem feitas, e uma delas me chamou a atenção. São 17 diretorias regionais de saúde, e apenas 2 delas, a senhora me colocou, eu tinha informação que só a Baixada Santista tinha ela descentralizada. Aí eu queria uma questão, primeiro técnica, mas também pessoal, de quem já passou por todos os serviços que a senhora já passou. A CROSS descentralizada, na sua avaliação, é um avanço ou um retrocesso? Aí a questão, o governo do Estado, a atual gestão, entende e estimula a ampliação dessas descentralizações? Por exemplo, outras regiões do Estado, a senhora falou de Campinas, poderia falar de outras, São José do Rio Preto e outras mais, elas também têm um interesse em se descentralizar, se desvincular aqui da capital ou não? Eu não sei como é que nós vamos fazer vai fazer um bate-bola ou eu faço todas as perguntas e depois ela responde, presidente? Como que a senhora presidente? Gostaria que ele fizesse todas as perguntas e fosse anotando para responder, ou vai respondendo? Eu acho que seria melhor todas, né? Bom, então, a primeira pergunta é sobre a descentralização. Somente a Baixada e Piracicaba estão descentralizadas. Me parece meio óbvio que, se fosse tão bom assim, outras regiões também estariam fazendo a mesma coisa. Outra questão, numa reunião que eu tive na presença do Dr. Napoli, ele me apresentou uma média de espera de cada região do Estado. Eu não sei se a senhora tem essa média de espera de cada paciente. Quanto tempo demora para que um paciente possa ser atendido por um cardiologista em Ribeirão Preto, em Rio Preto, na Baixada e assim por diante? Eu queria fazer uma comparação em todas elas. Não sei se a senhora tem essa informação aqui. Aí, outras questões. Os funcionários da centralização, da regulação de vagas aqui da capital, a maioria são de OS. Queria saber qual é essa OS. E aí, voltando um pouco e misturando aqui as estações, falando sobre descentralização, eu entendo que, se o Estado permite que as regiões façam essa descentralização, ele deveria dar mais condições para que essas regiões possam ter uma regulação descentralizada, porque senão não vale a pena para as regiões. A gente não tem a mesma estrutura que tem aqui na capital. Eu falo porque eu conheço a da Baixada Santista, eu não conheço a de Piracicaba, mas da Baixada eu conheço. Nós não temos funcionários, por exemplo, 24 horas.
Aos fins de semana é uma briga para conseguir um médico para ele ficar como regulador de vagas na regulação na Baixada. A senhora deve saber que é difícil você arrumar médico para poder fazer a regulação de vagas numa região que não tem tantas condições assim também. Então, é mais um questionamento. Se essas organizações sociais, por exemplo, se essa organização social não poderia também atender outras regiões do Estado. E aí, concluindo, a gente fez, depois de alguns estudos, uma sugestão aqui de mudança no decreto que regula aqui a Central de Regulação de Vagas. Colocando que, se existe um recurso do Estado, numa pactuação com o Hospital Filantrópico, ou com a própria Prefeitura, que potencializa aquele hospital, ela deveria entrar numa regulação geral de vagas. Eu acho injusto que muitas vezes o Estado coloca dinheiro e fica a Prefeitura somente regulando os seus munícipes. Porque, poxa, se o dinheiro é do Estado, é um dinheiro que todos nós, de todos os municípios, de alguma forma estamos bancando. E não é justo que a Prefeitura ela se apodere daquilo como se fosse dela. Então, a senhora falou um pouco sobre isso aqui, mas eu queria ouvir a sua opinião também sobre isso, se você entende que essa é a melhor maneira. E eu trouxe aqui uma sugestão, que nós estamos debatendo na Baixada, já apresentei aqui enquanto indicação, fizemos isso inclusive para o próprio secretário, mas queria deixar nas suas mãos também. E para concluir, uma dúvida. Esses sistemas de regulação de vagas, os municípios, muitos deles têm os próprios sistemas deles. E aí, eu fiquei bastante impactado quando veio o programa Corujão da Saúde e a Baixada Santista, que tem o mesmo número de habitantes de Rio Preto, tem mais do que Presidente Prudente, nós tivemos 1.000 vagas para procedimentos de endoscopia, ultrassonografia e mamografia, que é o Corujão da Saúde, essa primeira fase que teve. E Rio Preto teve 45.000, Presidente Prudente teve 30.000, Bauru teve 25.000. E o que me foi dito aqui pelo próprio secretário é que os sistemas não dialogam, não estava sendo alimentado corretamente para o sistema de vocês. Aí eu pergunto, será que vocês não deveriam também, de alguma forma, regulamentar os sistemas que são adquiridos pelos municípios? Porque, às vezes, os municípios têm um sistema deles, mas que, por algum motivo, ou por erro, por burocracia, acabam não conversando com o de vocês. Porque eu achei o cúmulo, na verdade, uma região com o mesmo número de habitantes dessas regiões que eu falei, ter 1.000 vagas, e outras regiões ter 35, 40.000 vagas. Eu fiz vários questionamentos, eu sei. Depois, se a senhora quiser que eu vá ao longo da sua resposta aí, alimentando aí os questionamentos, eu estou à disposição, mas é um tema que assim, eu quero poder me dedicar bastante e que eu acho que é possível a gente melhorar ainda mais aqui em São Paulo. Acho que sim. Em relação à descentralização, eu particularmente acho que centralizadamente, principalmente a urgência e a emergência, ela funciona melhor, né? A Secretaria está montando um grupo de trabalho, como foi prometido no governo itinerante da Baixada. Apesar de eu falar que tem dois, né, o da Baixada e o de Piracicaba funciona de segunda a sexta, das 7 às 19, né? E funciona mais para as urgências relativas. É que eu não quis deixar de citar, porque, de repente, tinha alguém que é de Piracicaba e vai dizer que eu omiti. Então, assim, ela não tem o mesmo caráter da urgência da Baixada, que funciona realmente para fazer a urgência e emergência 24 horas por dia. Esta gestão, então, na gestão passada, havia uma franca tendência à descentralização da urgência e emergência, né? Nessa gestão, há uma discussão de que... E, assim, não existe vamos dizer assim, o certo ou o errado, né? Há que se tomar decisões. Existem prós e contras, né? Por exemplo, qual é uma vantagem da gestão descentralizada? O regulador conhece melhor a região, né? Ele conhece melhor os recursos. Quando é uma região maior, ele conhece melhor as estradas e etc. Qual é a desvantagem, né?
ele, ao mesmo tempo que ele conhece melhor, ele também trabalha onde esses recursos são direcionados. Então, ele faz uma vaga zero na Santa Casa hoje, e amanhã ele vai trabalhar. E aí o provedor encontra com ele e falou, pô, você fez uma vaga zero, né? O que a gente viu, já, e talvez o doutor Napoli já tenha comentado isso em algum lugar, é que nos lugares onde, e já tivemos em Ribeirão, já tivemos em diversos lugares, a urgência e emergência descentralizada. Em todos esses lugares, as regulações demoram mais para se concretizar, levam mais tempo. A vaga zero é muito menor, porque o regulador tem receio de fazer a vaga zero. E nesses casos, desculpa, eles voltaram à central de vagas, então? Voltaram a ser tanto Ribeirão quanto outra região que a senhora falou, eles voltaram a ser centralizados. No entanto, assim, a opção para discutir a Baixada foi formar um grupo de trabalho que vai realmente decidir se mantém a regulação na Baixada ou se sobe a regulação de urgência e emergência. Nós estamos falando da regulação de urgência e emergência, né? E aí, assim, aí é uma opinião até pessoal minha. A regulação de urgência e emergência é uma regulação cara, porque ela é médico-dependente, precisa ser 24 horas por dia. Quem tem um não tem nenhum, então não adianta dizer que você vai ter um médico à noite, porque você não pode, e aí você, quando você centraliza, você se beneficia da escala, você se beneficia de conseguir dar uma homogeneidade naquelas condutas do médico regulador e acompanhar. Então, assim, eu sou favorável à centralização, mas vai ser montado um grupo de trabalho e a secretaria vai decidir, né? E eu acho que, assim, se você discutir o caso, se você acompanhar o caso, eu acho que não importa onde está sentado esse médico regulador, se ele está sentado na Baixada, se ele está sentado aqui na Enéas de Carvalho. Né? Mas, volto a repetir, a gente vai. Se a decisão for, vai continuar na Baixada, aí nós vamos... hoje ela funciona com a estrutura da administração direta. Aí a ideia é fazer um RET-RAT no contrato da CROSS e a CROSS fazer um núcleo lá na Baixada. Né? Mas, mesmo fazendo um núcleo, é difícil você manter a mesma... Mesmo padrão. Isso, o mesmo padrão. Mas, assim, esse grupo de trabalho que vai definir deve estar saindo publicado a semana que vem e rapidamente ter essa decisão em relação à urgência e emergência. Né? Acho que eu respondi esse. E como Piracicaba já faz só urgência relativa, a urgência... Aos tempos eu não tenho, mas, assim, para o Plano Estadual de Saúde, nós propusemos para a regulação como um todo que se acompanhassem os tempos por DRS, os tempos de regulação. Né? Então, eu posso mandar para os senhores, nós mapeamos os tempos e a proposta é que a gente diminua esses tempos. Esse também vai estar à disposição, né, presidente? Essa apresentação eu vai até ficar... deixei já no computador aqui. Eu já até deixei. Tá. Mas eu posso encaminhar os tempos também, que nós acompanhamos esses tempos. E aí, para concluir, só sobre qual é a OS que administra hoje aqui? Seconce. É o Seconce. Né? É o Seconce. Tá. Né? Em relação à mudança do decreto, eu não acho que a mudança do decreto vai resolver isso. Né? O que eu acho é que, até a gente está agora estudando uma experiência de Santa Catarina, né? Porque Santa Catarina, assim, ganhou uma notoriedade grande porque ela conseguiu publicizar as filas, né, para os pacientes. E hoje o Ministério Público tem nos pressionado bastante para que a gente publicize as filas, né, para os pacientes, né, agora, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou publicizar uma fila que não é minha, né, que é do município também? E eu fui estudar o caso de Santa Catarina. Eles têm uma deliberação CIB com os municípios em que eles acertaram entre os municípios e o Estado quem ia colocar a fila, de que maneira, e aí sim, fizeram uma lei e depois um decreto normatizando isso. E que eu posso mandar também para a deputada, para a gente. Ok. Né? Que eu achei bem. E muito se importante, vocês nos ajudassem, a seria... transparência ao processo, né? Isso. E se vocês nos ajudassem, seria fundamental.
E a questão das filas é isso. Eu não posso obrigá-los a colocar na CROSS, nem posso obrigá-los a fazer uma integração de sistemas. A CROSS está disponível, mas não posso obrigar. Não, perfeito. O que eu digo, doutor, aqui, na pactuação que é feita, quando você assina um convênio com o município de fazer um aporte de um recurso, aí eu entendo que deveria ter algum artigo que obrigaria aquela vaga a ir para a regulação de vagas, a não ficar com a regulação do município apenas. Se o Estado está bancando, e muitas vezes, vamos falar a verdade, muitas das vezes é o Estado que banca praticamente boa parte dos leitos. Então o município coloca o que pode. Então essa vaga deveria ficar na região. No sustentável, nós temos indicadores. Pela primeira vez, o sustentável para nós foi um marco, que pela primeira vez começou a se dar o dinheiro e se exigir alguma coisa que não fosse produção, né? A gente sempre fala que no Santa Casa Sustentável, a gente não exige que se produza uma consulta a mais, mas é para fazer melhor o que eles já fazem, já que é um incentivo e um apoio às Santas Casas. Mas eles têm vários indicadores que eles têm que cumprir. A regulação tem 7 indicadores que valem 5 pontos. É a que tem mais pontos, são 117 pontos, a regulação tem 35. 2 deles diz respeito a colocar a sua oferta ambulatorial, principalmente na CROSS, regionalizadamente. Mas, mesmo assim, alguns resistem. A gente tem discutido que a gente precisa apertar mais essa exigência. Eu acho que é apertar mais mesmo, viu, deputada? Porque é isso, porque eles já recebem, por exemplo, quando ele é estruturante, ele recebe porque ele tem uma abrangência regional, né? E o deputado tem razão. Muitos resistem em colocar, e a gente até fala, o que é seu, pode colocar no seu sistema. Coloca na CROSS aquilo que é dos outros municípios, mas nem sempre eles fazem. Eles perdem o ponto, mas nem sempre colocam. Mas a Secretaria tem pensado bastante nisso, inclusive da vaga zero, vai entrar para o ano que vem, que no sustentável, quem devolver uma vaga zero vai perder sumariamente. Deputado Edmir Chedid. Muito obrigado, senhora presidente. Deputada Analice Fernandes, profunda conhecedora da saúde no Estado. Obrigado pela oportunidade, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, dizer da nossa alegria em ver aqui a coordenadora do CROSS no dia de hoje. Quero cumprimentá-la, parabenizá-la pelo seu trabalho. Sabemos que é um trabalho muito difícil, não é fácil, a demanda é muito grande, mas tenho alguns questionamentos a fazer à senhora, além do agradecimento que farei ao final. Especificamente, eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu estava num outro compromisso no Executivo. Então, eu não consegui pegar toda a sua explanação. Peço desculpas se a senhora já tenha respondido as perguntas, depois eu vou buscar da Anaia da Casa. Né? Só a senhora falar, olha, já respondi, eu vou buscar depois para não tumultuar aqui a reunião da comissão. A pergunta seria o seguinte: qual é a principal dificuldade da CROSS para atender de modo eficiente a população? Falta recursos do Estado? É o aumento da demanda em função da crise econômica que vivemos e a migração de quem tinha plano de saúde e foi para a rede pública? É a dinâmica da disponibilidade de vagas? É a dificuldade do trabalho dessa rede? O que seria? Segundo, o SECONSE tem, a nobre deputada presidente dessa comissão, também participou da CPI das OS no final do mandato passado. Contribuiu muito. E nós levantamos algumas questões. Em 2018, o repasse do Estado para o SECONSE fazer o gerenciamento do CROSS foi na ordem de R$ 73.974.000. O contrato termina em agosto de 2020. O que os senhores pretendem fazer com isso? Esse valor é realmente o que é necessário? O Estado
que tem procurado reduzir custos em todas as áreas, há uma determinação do governo de melhor eficiência com um custo menor. O que se pretende fazer com isso? São meu questionamento. As dificuldades não são da CROSS, são do sistema. É que a CROSS é a face visível, né? Porque o caso está na CROSS, não é verdade? É o que eu falei, né, no início da minha fala. Oportunidade. Então, Não. com faltas de vagas em hospitais, é isso a dificuldade uma delas. Simplificando, eu acho que simplifica um pouco isso, mas é uma questão muito mais de gestão, né, do sistema como um todo e gestão. Eu volto a falar, o SUS é tripartite, a gente sempre esquece um ente chamado Ministério da Saúde, que tem recuado enormemente em todo o seu financiamento. Me desculpe, eu tenho que falar isso. Hoje de manhã, como eu já citei aqui, nós tivemos o grupo técnico bipartite, entre COSEMES e secretaria, que se reúne uma vez por mês. E a gente estava falando de infarto agudo do miocárdio, atendimento a infarto agudo, que um dos nossos objetivos é diminuir a mortalidade. E, assim, eu não sei se os senhores sabiam, mas, assim, o Ministério deixou de pagar o que os municípios hoje estão arcando com os que querem usar o medicamento, né, para fazer me fugiu o nome. Fala. Isso mesmo, trombolítico. O trombolítico, eles estão pagando por conta própria, porque o Ministério simplesmente deixou de repassar o dinheiro para trombolítico, que é uma coisa vital, que diminui dramaticamente a mortalidade de infarto agudo do miocárdio. Então, assim, ele paga o trombolítico só do paciente internado. Só que o paciente internado, se ele não chegar a tempo, porque tempo é crucial para o trombolítico, né, ele não faz. Sendo que, assim, a gente investiu muito, né, e para que isso fosse feito na ambulância do SAMU, na UPA, no pronto-socorro, só que simplesmente o Ministério deixou de pagar. Então, quem está fazendo, o município que está fazendo do próprio bolso, né, e hoje... E assim, é difícil para o município bancar, tanto que estava se discutindo assim, o Estado não pode dar um incentivo, né? O Estado não pode, porque daí que sempre cai no colo do Estado, nada contra, mas assim, o Ministério fica fora, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, no restante também, tem município que aplica 35%, 40%, né? Mas tem município também que se encolheu e simplesmente fechou o serviço, né? Então, é muito menos um problema da CROSS do que um problema do sistema e de pactuações realmente efetivas e de estar com uma gestão efetiva do sistema para que a gente possa realmente atender o paciente de uma maneira eficiente e a CROSS ter onde pôr esse paciente. É isso que muitas vezes é dramático na hora de pôr. A gente tem serviço que simplesmente a CROSS liga, ele está lá habilitado. Hoje mesmo o doutor Napoli, o gerente da CROSS, estava falando, Sônia, é dramático, a gente ligou por uma determinada Santa Casa com um paciente que precisava de um marca-passo provisório, que é um item básico em qualquer UTI. Um paciente que estava com o coração parando e ele precisa de um marca-passo provisório, um item básico. A Santa Casa falou assim, olha, o único que a gente tinha era do médico, mas o médico foi embora e levou, então a gente não tem. Então não podia mandar o paciente para lá. E aí? E aí, assim, é culpa da CROSS, né, que demorou para não... Claro que a CROSS não mandou para lá, porque ele não tem, mas a CROSS gerencia falta de recurso. O senhor percebe? Não. E é culpa da CROSS? Não é culpa da CROSS. Isso foi na região de Prudente. O que teve que fazer? Vir para o nosso regional de Presidente Prudente, né? Que tudo naquela região. Então, assim, é muito menos uma dificuldade da CROSS, mas a CROSS, eu falo, ela é a GENI, porque tudo deságua na CROSS, né? Quando, na verdade... Nós temos uma crise, nós temos uma migração e nós temos vários gestores se eximindo, né, do seu papel realmente no sistema, né?
Em relação à CROSS, eu não faço acompanhamento do contrato. É o Danilo Fiore, né? Eu não faço acompanhamento no sentido, eu faço acompanhamento técnico, né? Eu não faço o acompanhamento, mas nós já estamos conversando sobre o encerramento do contrato, que é 2020, e já estamos elaborando, né, a convocação pública, porque é todo um processo em que a gente faz um preparo, né, de toda a documentação que será exigida, de todo o processo. Então, vai abrir uma convocação pública e todas as OS vão poder, que todas as entidades qualificadas como essa do Estado de São Paulo vão poder se apresentar, mas a ideia é que ele continue sendo gerenciado por OS. Porque, assim, não há condição de ser através da administração direta, porque nós não conseguiríamos manter um quadro estável de 120, 130 médicos reguladores, né, de uma maneira estável, mais tantos funcionários, né, da maneira como a CROSS consegue. Ter agilidade. Mas será aberto e será aberto para todas as OS qualificadas no Estado de São Paulo. Para terminar, a última, Excelência, e o agradecimento, que surgiu daquilo que ela colocou. Nós notamos na CPI que havia uma dificuldade na Secretaria de Governo, na gestão passada, e a nossa colocação aqui, nós não estamos falando de Márcio França ou Geraldo Alckmin, nós estamos falando de Secretaria de Governo. Da dificuldade de OSs se cadastrarem, delas se habilitarem, porque para participar, os nobres 2 deputados que estão aqui, que não participaram da CPI, tem que ter uma habilitação dessas OSs, ver a documentação que eles têm, todo aquele trabalho. Mas havia uma dificuldade disso na Secretaria de Governo, porque quem fazia isso era a Secretaria de Governo, né? E a Secretaria de Saúde faz a licitação, faz o chamamento público. Isso. A senhora sabe dizer que se tem mais OSs que estão se cadastrando, se habilitando para participar, se essa dificuldade ainda continua ou não? A segunda é o agradecimento ao Dr. Napoli, o seu trabalho. Na minha região, em Bragança Paulista, no Circuito das Águas, nós tivemos um diálogo e vocês estão implementando bastante lá, tem dado muito resultado. Mas eu deixo aqui ainda o pedido, uma atenção além do agradecimento, um pedido especial na transferência da alta complexidade. Nós ainda estamos tendo um problema lá, então se puder averiguar. Nós estaremos lá segunda-feira. Que bom. Que ótimo. Muito Tá obrigado. marcado. Então, quem sabe já resolve a demanda até segunda. Mas gostaria de agradecer, e se a senhora sabe dessa habilitação de mais OS, como é que está? Foram habilitadas várias OS novas, né, no segundo semestre do ano passado e nesse primeiro semestre agora. A gente, para habilitação, ela faz o pleito na Secretaria, como OS, né? Ela faz o pleito na Secretaria de Saúde, a Secretaria dá o seu parecer, mas quem habilita mesmo acho que ainda é a Secretaria de Governo, já foi a Secretaria de Gestão. Eu perco um pouquinho o passo, né, dessa... Tem hora que junta, tem hora que divide, tem hora que junta, tem hora que separa, a gente perde um pouquinho o passo. Mas é isso, não é a Secretaria que dá a palavra final, a de Saúde, que eu acho ótimo, né? Sempre é outra Secretaria de Governo ou de Gestão, né? Isso. Doutora Sônia e deputado Edmir, para que haja mesmo muito rigor na licença dessas organizações, porque nós sabemos que temos organizações seríssimas no Estado, que fazem com maestria o trabalho, com seriedade, com responsabilidade, que entendem de saúde, e outras que, infelizmente, fazem negócios. E são comandadas, inclusive, pelo PCC, né? É lamentável, e nós vamos ficar de olho. Essa comissão criou uma subcomissão para acompanhar de perto as OS no Estado de São Paulo. Acho isso seríssimo, e constantemente nós estaremos chamando
para explicações aqui na nossa Comissão de Saúde. Isso é importante. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, senhora presidente. A palavra, Competentíssimo. deputado Coronel Nishikawa. Bom, pedindo desculpa novamente pela minha intromissão, mas só para agradecer o trabalho desenvolvido por vocês, eu sei que ainda não está perfeito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Nader, que foi secretário, com o doutor Carmino, durante o período, uma parte do período que eles estiveram como secretário, como assessor militar. Nós não tínhamos esse serviço naquela época, muita coisa caía para mim, né? A maioria dos pedidos que vinha para a gente não é furar fila. Muita gente acha que a gente está furando fila. É questão de vida ou morte. E também trabalhei no Corpo de Bombeiros aqui na capital. E muitas vezes a gente ficava rodando de hospital em hospital para procurar uma vaga de emergência. Isso, não sei se foi resolvido ou não. Eu sou da região da ABC. A última pergunta: quem regula efetivamente essa regulação? É a diretoria ou o município? Não A regulação fica a cargo de quem? Do ABC, né? Fica com o doutor Miquel, que eu conheço da o época doutor das... Miquel é meu chefe agora, ele é coordenador. Eu sou de lá. Doutor Miquel, a gente tem amizade desde a... Ele viria hoje comigo, mas ele teve um compromisso com o secretário, né? Quem regula, cada município tem a sua regulação, né? Tá. Então, hoje, cada município montou a sua regulação. E cada hospital é obrigado a ter um núcleo interno de regulação, que a gente chama de NIR, né? Então, a gente conversa, né? Assim, a CROSS conversa e os DRS conversam. Os DRS conversam normalmente com os diretores de hospitais, mas a regulação se dá com os complexos reguladores, né, e com os NIRs dos hospitais. Tá bom. Né? Obrigado. Então, nós procuramos Parabéns. estruturar... Parabéns. Deputado Sérgio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Sônia. Obrigado pela apresentação e pelos esclarecimentos. Bom, eu estou no meu primeiro mandato, então estou um pouco assustado com o tamanho da demanda que chega, em especial para a saúde. Eu acho que eu sou do Vale do Paraíba, acho que os dois últimos deputados, colegas aqui do Edmir e da Analice, também atuavam bastante na saúde, então está me assustando, né? A quantidade de pedidos que chegam por falta de vagas ou porque entrou no sistema CROSS e não sabe quando vai ser chamado. Enfim, a senhora explicou brevemente na resposta ao Caio sobre a transparência. Eu queria entender melhor. Hoje, o cidadão, ele consegue, se ele entrar no sistema, ele não consegue ver? Não. E você falou, né, de um entrave ali com os municípios, mas, enfim, o que a gente pode fazer para que seja transparente? Se você puder aprofundar na resposta. Existe uma central de atendimento ao cidadão 24 horas, alguma coisa desse tipo? E se não, por quê? E onde os cidadãos podem consultar os fluxos, né? Que eu acho que tem muito... Eu, particularmente, também não sei exatamente ainda como que o cidadão pode entender. A gente faz, muitas vezes, imagino que todos aqui, a equipe de todos, o papel da CROSS, às vezes, de responder o trâmite. A gente pega o documento e fica um saque o gabinete, né? Não é necessariamente o papel, mas aonde que a gente pode orientá-lo para ele entender exatamente o que ele precisa fazer para entrar no sistema ou para saber onde está a solicitação dele. E sobre as cotas, né? Eu, coincidentemente, moro de frente à DRS 17, que é de Taubaté, né? Onde que a gente consegue ver essas cotas de procedimentos de cada município ou da região e como que são criadas essas cotas também? Então, por favor. Vou dividir em dois, né? Do paciente, nós estamos em dívida com o paciente, né? E agora nós estamos construindo todo um sistema, né? Não é um sistema, mas toda uma funcionalidade para atender a demanda do paciente, né? A ele enxergar aquilo que ele que tem dele no sistema. Agora, onde é que ele pode procurar?
A unidade básica, onde ele acompanha, consegue acessar o CROSS, ver todo o histórico dele, saber, mostrar para ele se ele está esperando, mostrar para ele o histórico, imprimir uma filipeta, ela consegue fazer tudo isso. Né? Dá um trabalho adicional, né? É que assim, é a referência dele, né? A porta de entrada do sistema é a atenção básica. Então, ele tem que ser a referência dele. A gente não pode esquecer isso, né? Então, ele deve ter como referência, ele não deve ser autônomo e solto no sistema. A gente quer conversar com ele, quer que ele tenha uma autonomia, mas ele deve ser vinculado a uma unidade básica. A gente tem um pouco de receio também da unidade básica se desresponsabilizar do paciente, né? Ela não pode se desresponsabilizar. Tanto que é o que eu não sei o quanto você pegou, mas assim... A gente, é muito comum, às vezes, o paciente ele recebe um torpedo avisando de que a consulta dele está agendada, e ele nem sabe que a consulta está agendada. A unidade solicitante, que é a unidade dele, não se responsabilizou de chamá-lo, de avisá-lo, de orientá-lo. Concordo que tem uma distância muito grande entre o paciente também e o... Então a gente tem que tomar cuidado para, ao dar instrumentos para o paciente, não desvincular a obrigação da unidade, né? Então, tudo isso ele consegue na unidade básica, que deve ser próxima da residência dele, que ele deve acessar com facilidade. O agente, onde tem programa de saúde da família, o agente comunitário acessa e pode mostrar para ele, pode, de novo, imprimir filipeta, etc., né, orientá-lo. Então, tem isso. Mas nós estamos construindo, sim, um sistema em que ele consiga enxergar, por exemplo, se ele está inscrito na regulação de oncologia, isso... lugar na fila, né? Não é? Na fila, numa fila de uma cirurgia eletiva, numa fila de um exame, nós estamos construindo. A primeira, eu falo muito da oncologia porque, por incrível que pareça, né, não por incrível, mas assim, é a regulação mais organizada que a gente tem hoje. Às vezes, a doutora Maria Carolina, que é a promotora, né, que auxilia todos os promotores aqui no Ministério Público, ela que encampou muito essa questão da transparência e tudo. E ela falou, não, Sônia, não precisa pôr a oncologia. Daí eu falei, não, mas eu gostaria de pôr oncologia, porque deve ser muito angustiante para o paciente nem saber assim, nossa, será que eu estou mesmo inscrito na regulação? Quando que eu vou ser chamado? Tá lá? Quando que eu vou ser chamado? Então, pelo menos ele sabe, não, eu estou inscrito lá, eu vou ser chamado, eu tenho, né? Como os transplantes, não é? Pelo menos ele tem certeza que ele está inscrito, não é? É grave tudo. Então, o primeiro que nós vamos fazer é a oncologia, né? Mas nós vamos fazer o restante. As cotas. As cotas, elas são... Tem prazo para que isso seja realizado? Até o final do ano, a gente acha que consegue começar com oncologia. Tá. Né? Os outros, sem prazo, só vontade. Porque eu dependo da pactuação com os municípios. A oncologia, a gente tem praticamente uma regulação centralizada, entendeu? Então, eu tenho um domínio maior desta fila. Eu tenho um ou outro município, aliás, São José dos Campos, da sua região, está completamente fora da regulação de oncologia. É um município que se isola bastante, né? Outra pergunta, né? O que você falou que tem que apertar os municípios. O que a gente pode apertar. fazer para ajudá-los, né? Assim, nós já tentamos de tudo para nos aproximarmos dele, entendeu? Mas... Por isso que é legal pôr a transparência, porque daí você coloca o município como fiscalizador e ele vai questionar, e daí você tem a explicação, olha, não tem porque o município... é dele e ele, né, não coloca... Sempre vejo o município como um grande aliado na fiscalização, né? Se ele souber onde cobrar e como cobrar... E é uma região que, assim, foi muito interessante, porque quando ela entrou na regulação de oncologia, ela foi a terceira região a entrar. Quando ela entrou, assim, se Bragança temos problemas, em Taubaté os problemas eram enormes, a gente tinha que trazer a maior parte para São Paulo, o paciente tinha que viajar, fazer quimioterapia aqui, mas nós evoluímos tanto que agora ele é praticamente autossuficiente, porque nós fomos brigando com o Ministério, o Estado colocou serviço, nós conseguimos aumentos de teto, foi muito bonito de ver, né, essa região. Agora até vai inaugurar o Hospital de Caraguá, com oncologia, aí que ele vai ficar completamente o AME de Taubaté também autônomo, inclusive com radioterapia e tudo, né? E São José, nada. Fechou. Fechado. Né? Mas, né?
E a gente não pode obrigar, a gente chamou várias vezes e tudo, mas não prosperou. Né? É isso. A cota, ela é pactuada em CIR, na Comissão Intergestores Regional. Então, o diretor do DRS, todo mês, ele senta com os gestores do município. Idealmente, com o secretário municipal é quem deve participar dessa reunião, em que se discutem aumento, diminuição, como é que os exames estão funcionando, como é que não estão, né, problemas, tudo isso. E outras coisas regionais também. É um espaço de pactuação regional. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todos os deputados, membros dessa comissão, agradecer mais uma vez a vinda da doutora Sônia a esta comissão e também das demais profissionais que ajudam e auxiliam no dia a dia da regulação, um segmento tão difícil, né, de nós atingirmos aí a excelência, mas nós estamos nesse caminho e com muita disposição, porque fazer saúde é realmente o calcanhar de Aquiles para toda a gestão, para todos os municípios, e nós enfrentamos aqui na Assembleia uma demanda muito grande de pessoas que no dia a dia, doutora Sônia, procuram os parlamentares pedindo uma intervenção sistemática, dando um direcionamento e uma eficiência ainda maior no número de consultas que possam ser apresentadas no dia a dia para os usuários e também dos exames de especialidades. Mas acredito também que nossa contribuição vai ser valorosa nesse nosso mandato, para o aprimoramento do CROSS e também, como disse a senhora, dando publicidade sempre para tudo aquilo que tem sido pactuado e para os pacientes que estão na fila de espera. Porque, antigamente, nós sabemos que era distribuído um número de exames, de consultas, para vários políticos em todo o Brasil. E isso chegou ao fim. Sabe, eu acho que é realmente uma maneira importante de se fazer saúde com responsabilidade para aqueles que precisam. Não para aqueles que realmente tinham um volume grande de tomografias disponibilizadas por mês, de mamografias, onde o paciente vinha até o gabinete do vereador ou do deputado procurar pela tomografia ou pela mamografia. Isso findou-se. Aqueles que faziam esse tipo de política teve que mudar o seu rumo e entender que saúde não se faz dessa maneira. Então, eu quero cumprimentar realmente a Secretaria de Estado. O Estado de São Paulo tem sido um exemplo para o Brasil. Se existe um Estado que hoje recebe o Brasil, é São Paulo, que nós temos todos os exames, nós temos alta tecnologia e, no dia a dia, nós esquecemos, como bem a senhora falou, do Ministério e da Responsabilidade Federal. A cada dia, o Estado de São Paulo vem assumindo responsabilidades e, mais ainda, as prefeituras, que chegam hoje a utilizar 33%, 34%, 35% do seu orçamento só com saúde. Então, eu quero aqui também direcionar o meu apoio, as minhas emendas e uma contribuição para que o nosso serviço no Estado de São Paulo melhore a cada dia e que ele seja transparente e confiável. Pela oportunidade, senhora. Claro, deputado Edmir. Uma sugestão. Pois não. Já que a doutora Sônia trouxe essa informação, que o governo federal deixa mais uma vez São Paulo na mão, né? Nós, na comissão, não poderíamos elaborar algum tipo de documento, quer seja uma moção, requerimento de informação, pedir ao Ministério Público Federal as providências. E cada dia que passa, parece que São Paulo é o estado rico que não precisa de nada, né? Eles vão cortando, tem as vacinas que não chegam, os remédios de alto custo. Deixo aqui a sugestão, porque é um exemplo
que nos trouxe hoje, que nos preocupa. Com certeza. Começam a cortar. A gente tem tanta esperança quando chega um novo governo, né? Uma mudança total, talvez não fosse o que a gente quisesse, o atual presidente. Mas, né, eu não posso falar nada porque votei para ele, entre PT, candidato, e ele, acabei votando nele, uma esperança. Mas se a gente pudesse elaborar a contribuição da Assembleia, senhora presidente, a sua assessoria faz um estudo para a gente botar uma posição, inclusive no Ministério Público Federal, né, e eu falo isso com tranquilidade, porque o ministro lá é do meu partido. Então eu não estou aqui criticando, eu estou criticando até o ministro que é do meu partido lá, está deixando São Paulo para trás. E se me permite, talvez viesse em boa hora, porque o nosso secretário está negociando, vamos dizer assim, porque o Ministério já assumiu que que tem um rombo com São Paulo na oncologia de 320 milhões de reais ano, né? Só que ele está naquele, assim, devo, não nego, pagarei quando puder, né? Então, talvez fosse a questão de dar 320 milhões de reais só na oncologia. E talvez desse um apoio, né, e uma força nessa questão de podermos... né? Uma vez que a gente arca não só com os tratamentos oncológicos de São Paulo, mas também de fora do Brasil de uma maneira bastante significativa, né, em relação à oncologia. Né? Mais uma vez, muito obrigada e dou por encerrado os trabalhos da comissão na tarde de hoje.